Meu nome é Misael. Tenho 28 anos. Sou ex-fuzileiro naval e até 2 semanas atrás eu estava devendo para a agência. Foi nesse cenário de desespero que encontrei o anúncio. Não estava na Deep Web, nem num beco escuro. Estava num jornal impresso, daqueles que ninguém mais lê, esquecido num banco de praça. O tipo de lugar que eu nem poderia ter parado para ler. Dizia: precisa-se de segurança estático de campo. Local: Fazenda Boa Safra, interior do Mato Grosso. Duração: 7 noites. Período de colheita. Requisitos: resiliência física extrema, controle muscular, disciplina militar. Pagamento: $1 milhão, livres de impostos. Pagamento via conta offshore. Observação: o candidato deve ser capaz de permanecer imóvel por períodos de 12 horas. $1 milhão? Golpe, claro. Mas quando liguei para o número, a voz do outro lado não tentou me vender nada. Ela apenas me deu uma coordenada de GPS e um horário. Roubaria o meu rim e eu acordaria em uma banheira de gelo? Nem isso presta em mim, para falar a verdade, então arrisquei. A entrevista foi breve. O contratante, um homem chamado Coronel Valdemar, me recebeu num galpão na beira da estrada. Ele não parecia um fazendeiro, mas sim um carcereiro. Rosto curtido de sol, cicatrizes nas mãos e um olhar que me avaliava como uma carne numa exposição de açougue, não como um profissional. Você consegue ficar parado, garoto? Ele perguntou, fumando um cigarro de palha que cheirava a esterco queimado. Fiquei 14 horas de tocaia no Haiti sem mover um músculo, senhor. Respondi. O Haiti é um parquinho de diversões comparado à minha plantação. Ele riu, uma risada seca, sem humor. O trabalho é simples. Você veste o traje, sobe no apoio, fica lá das 6 da tarde às 6 da manhã. Se descer antes do sino tocar, você perde o contrato. Se sem querer se mexer quando eles estiverem perto, você perde a vida. Assinei o contrato. O papel era grosso, amarelado. Havia cláusulas sobre risco biológico, danos psicológicos irreversíveis e desaparecimento acidental. Não li direito. Eu só via o número com 6 zeros. A fazenda ficava no meio do nada absoluto. Quilômetros e quilômetros de milho. Mas não era milho comum. As hastes eram altas demais, quase 3 metros de altura. As folhas eram de um verde escuro, oleoso, que brilhava sob o sol escaldante. E as espigas eram vermelhas, um vermelho vivo, arterial. É transgênico, Valdemar explicou, vendo meu olhar. Resistente a pragas, mas atrai outro tipo de praga. Fomos até o centro do milharal. Havia uma clareira circular e no meio dela uma cruz de madeira maciça tratada com piche com apoios para os pés e para as costas. Esse aqui é o seu posto. Ele apontou. Em seguida, me entregou o uniforme. Eu esperava uma roupa camuflada ou talvez um colete tático. O que ele me deu parecia um pesadelo medieval. Um macacão feito de couro grosso reforçado com placas de cerâmica por baixo. Por cima do couro havia juta grosseira costurada, imitando a roupa de um espantalho clássico. O cheiro da roupa era mais fedido que o bafo dos mendigos da região. Por que o cheiro, Sr. Valdemar? Perguntei, segurando o vômito enquanto vestia a calça pesada. Camuflagem olfativa, Valdemar disse, sério. Eles são cegos, mas o olfato é apurado. Isso disfarça seu cheiro de humano. Se sentirem cheiro de gente viva, eles atacam. A máscara
era a pior parte. Uma saca de estopa reforçada com uma grade de aço interna para proteger o rosto. Havia apenas 2 buracos minúsculos para os olhos, cobertos por uma tela escura. Antes de me deixar lá na primeira noite, Valdemar passou as regras. Ele falava com a gravidade de quem dá a extrema unção. Regra número 1: imobilidade total. Eles sentem vibração. Se você tremer, eles sabem onde você está. Regra número 2: se você espirrar, morda a língua até sangrar, mas não faça barulho. Regra número 3: eu toco o sino da casa grande às 6. Só desça quando ouvir o sino, nunca antes, mesmo que pareça que o sol nasceu. Eles imitam a luz. Regra número 4: eles vão subir em você, vão te cheirar, vão te tocar. Não reaja. O traje aguenta poucas mordidas leves, mas se você resolver ser burro e reagir, eles te estripam e o traje vira papel. Era isso. Ele me ajudou a subir no apoio e ficar preso na cruz. Prendeu meus pés com fivelas de couro, mas deixou meus braços livres, embora apoiados na trave transversal. Boa sorte, Misael. O último cara durou 3 noites. O que sobrou dele a gente enterrou com o adubo. Valdemar foi embora. Eu estava acostumado com esse tipo de ordem insana. Meus chefes anteriores já me fizeram ficar em situações bem piores e com ameaças muito piores. O jipe dele sumiu na poeira. O sol se pôs e o milharal acordou. A primeira noite foi um teste de dor, não de medo. Ficar parado numa posição de crucifixo é anatomicamente torturante. Em 2 horas, meus ombros queimavam. Em 4, minhas pernas estavam dormentes. O suor escorria por dentro do traje de couro, cozinhando minha pele, mas eu não podia me coçar. O cheiro da roupa impregnava minhas narinas, me deixando tonto. Mas digamos que tudo esperado até então. O milharal era barulhento. O vento batia nas folhas duras, fazendo um som de papel amassado. Eu ficava imaginando coisas, passos, sussurros, mas sabia que era minha mente projetando o medo. Não vi nada, apenas o mar verde escuro sob a luz da lua. Quando o sino tocou às 6 da manhã, eu quase caí do apoio da cruz. Valdemar teve que me ajudar a caminhar até a sede. Meus músculos estavam travados. Bom começo, ele disse. Mas eles ainda não te acharam. Demoram um pouco para sentir a novidade. Na terceira noite, o vento parou. O silêncio caiu sobre a fazenda como uma mortalha de chumbo. Eu estava lá em cima, lutando contra o desejo insano de estalar o pescoço, quando ouvi. Não era o som de milho quebrando, era o som de terra sendo revirada, como um coveiro preparando o solo para a vinda de um caixão, só que diferente disso, vinha de baixo, das raízes. Olhei para baixo, movendo apenas as pupilas, sem virar a cabeça. A terra entre as fileiras de milho começou a inchar, como se toupeiras gigantes estivessem cavando para a superfície. E então, uma mão saiu da terra. Não era uma mão humana. Era longa, pálida, com 6 dedos finos que pareciam raízes brancas. As unhas eram garras pretas e curvas. A criatura então emergiu. Era humanoide, mas desproporcional. Tinha cerca de 2 metros de altura, magra a ponto de ser esquelética. A pele era branca, leitosa, coberta de veias azuis pulsantes. Não tinha olhos. No lugar deles, havia apenas pele lisa. Eu poderia dizer que se parecia muito com aquela lenda da internet, o tal do Slenderman. A criatura não estava sozinha, no entanto. Outra saiu da terra à esquerda, mais uma à direita.
eram dezenas. Os ceifeiros, como minha mente os batizou. Eles caminhavam de forma estranha, com movimentos espasmódicos, as articulações estalando. Eles cheiravam o ar, as cabeças sem olhos, balançando de um lado para o outro. O cheiro que subiu até mim era horrível, cheiro de cova aberta. Um deles se aproximou de onde eu estava. Ele abraçou a madeira da cruz, começou a subir. Meu coração disparou. Eles ouvem a vibração, Valdemar tinha dito. Tentei acalmar meu coração usando técnicas de respiração militar, mas o pânico é biológico. A criatura subiu até ficar na altura das minhas botas. Ela lambeu o couro da minha bota. A língua era preta, comprida e áspera. Ela estava procurando carne, mas o cheiro químico do traje funcionou. A criatura recuou, parecendo confusa. Ela sibilou algo para as outras, um som de clique como golfinhos, e desceu. Elas começaram a comer o milho, não as espigas. Elas rasgavam o caule e bebiam a seiva vermelha que escorria de dentro. Fiquei lá, estático, assistindo àquele banquete grotesco até o amanhecer. Na quinta noite, choveu. Uma tempestade de verão, violenta, com raios que iluminavam o campo como flashes de uma câmera de Deus. A chuva foi um problema. A água lavava um pouco do cheiro do meu traje, essa proteção olfativa escorrendo pelas minhas pernas. As criaturas saíram da terra mais cedo, frenéticas com a chuva. Sabiam que havia algo errado. Um dos ceifeiros, maior do que os outros, com cicatrizes profundas no peito pálido, veio direto para onde eu estava. Ele não hesitou, subiu rápido, com a agilidade de uma aranha. Em segundos, ele estava cara a cara comigo. Pude ver os poros em sua pele. Ele não tinha olhos, mirava o rosto vazio em minha direção. As narinas como brânquias no centro do rosto inflaram. Ele levantou uma mão de garra e tocou no meu peito. A garra arranhou a juta, bateu na placa de cerâmica por baixo. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse curioso. Aproximou o rosto da minha máscara, lambeu a grade de aço onde estava minha boca. Senti a saliva viscosa dele cair no meu lábio. Tive vontade de gritar, de chutar, de sacar a faca que eu não tinha. Mas congelei, transformei meu corpo em pedra. Se eu me mexesse 1 milímetro, ele rasgaria minha garganta. Ele ficou ali por 1 hora inteira, pendurado na cruz, respirando no meu rosto, me tocando, me cheirando. O ceifeiro passava as garras longas pelo meu pescoço, procurando uma entrada no traje. Claro que chorei em silêncio, da mesma forma que fiz inúmeras vezes como o fuzileiro. As lágrimas escorriam pelo meu rosto dentro da máscara, salgadas e quentes. Acho que no fim a minha sorte foi essa, estar acostumado a agir corretamente sob pressão. De repente, um raio caiu perto dali. O estrondo foi ensurdecedor. A criatura se assustou. Ela soltou um grito agudo e pulou, desaparecendo no meio dos milhos. Passei o resto da noite tremendo, rezando para o sino tocar. Quando Valdemar me buscou de manhã, eu não conseguia falar. Ele viu os arranhões no traje. "Eles estão ficando ousados", ele murmurou. "Só mais 2 noites, garoto. Aguenta firme." A última noite, eu estava exausto. Minha mente pior do que antes. Eu via coisas mesmo com o sol no alto. Valdemar me deu uma dose dupla de estimulantes antes de eu subir. "Hoje é a noite da colheita real", ele disse. "Eles vão estar famintos." Subi no apoio e me coloquei na cruz. O sol se pôs. O milharal ficou silencioso. Às 8 da noite, eles surgiram. Não dezenas, centenas. O campo inteiro se moveu.
Um mar de corpos brancos saindo da terra vermelha. Eles não comeram o milho dessa vez, só rodearam o meu entorno. Formaram um círculo perfeito, olhando para cima, para mim. Eles começaram a cantar, um zumbido baixo, vibrante, que fazia meus dentes doerem. Entendi então, nesse momento, que eu não era um segurança, não era um espantalho qualquer para afastar pragas. Eu era o tótem, o foco. O traje, o cheiro, não era para escondê-los, era para excitá-los. Valdemar estava cultivando aquele milho vermelho com o sangue da terra, e aquelas coisas eram os jardineiros. E para mantê-los dóceis, para mantê-los trabalhando, ele precisava dar a eles um ídolo, um brinquedo, uma isca que cheirava a presa, mas que não podia ser comida. Pelo menos, não ainda. 3 deles começaram a subir na cruz ao mesmo tempo. O peso fez a madeira estalar. Eles chegaram até mim, um em cada perna, um no meu peito. Começaram a rasgar a juta. Garras afiadas encontraram o couro. Rasgaram. Eles mordiam as placas de cerâmica, quebravam os dentes nas placas, mas não paravam. O sangue preto da boca deles escorria pelo meu traje. Eu estava sendo devorado vivo por dentro da minha armadura. Senti uma garra perfurar uma junção do traje na coxa. Em anos de fuzileiro, nunca tinha sentido uma dor pior que a de quebrar a unha do dedão da mão, mas essa foi pior. A ponta da garra entrou na minha carne. Mordi minha língua. Senti o gosto de sangue. Não gritei. Regra 1. Não se mova. Se eu me movesse, eles perceberiam que a armadura tinha carne mole por baixo em todos os lugares. Minha carne. Enquanto eu ficasse imóvel, eles achavam que eu era duro, uma noz difícil de quebrar. Eles puxaram meus braços, deslocaram meu ombro esquerdo. O osso saiu do lugar com um estalo. A dor me cegou. Eu ia desmaiar. Se eu desmaiasse, meu corpo ficaria mole. Eles saberiam. Concentrei tudo no meu relógio mental. Falta pouco, falta pouco. Eles estavam arrancando pedaços do capacete. A grade de aço estava entortando. O olho leitoso de um deles estava pressionado contra o meu olho, separado por milímetros de metal. Foi quando ouvi o som do milagre. O som de tiro? Não. O sino. O sino da casa grande tocou. Mas não eram 6 horas, eram 5:30. O céu ainda estava escuro. As criaturas pararam. O som do sino parecia machucá-las. Era uma frequência específica. Elas gemeram de dor todas ao mesmo tempo e desceram da cruz correndo, mergulhando de volta na terra como baratas fugindo da luz. Fiquei sozinho, pendurado, sangrando, com o ombro esquerdo deslocado, o traje em frangalhos. O jipe de Valdemar chegou cantando o pneu. Ele saltou com um rifle e uma lanterna potente. "Desce daí, agora!" ele gritou. Valdemar correu até mim e cortou as correias dos meus pés. Eu caí no chão como um saco de batatas. Ele me arrastou para o jipe e acelerou. Olhei para trás. O milharal estava pegando fogo. Valdemar tinha incendiado a plantação. "A safra acabou", ele disse, dirigindo como um louco. "Tive que tocar o sino mais cedo." Acordei 2 dias depois num hospital privado em São Paulo. Ombro operado, pontos na coxa. Havia um advogado no quarto. Ele me entregou um tablet. "A transferência foi feita. $1 milhão. Assine aqui confirmando o recebimento e o acordo de confidencialidade." Assinei. Eu não queria discutir. Eu queria distância. Comprei minha liberdade, paguei a agência. Comprei uma casa na cidade, longe de qualquer plantação, longe de qualquer chão onde eu pudesse ver 1 centímetro de terra. Mas claro, dinheiro não compra esquecimento. Às vezes, quando estou parado na fila do banco ou esperando o elevador, fico imóvel, absolutamente imóvel, sem querer, e eu sinto o cheiro do traje que usei.
Sinto o peso fantasma de algo subindo pelas minhas pernas. Sinto a respiração quente e podre no meu rosto. E tenho medo de olhar para baixo, porque eu sei que eles não comem milho. O milho vermelho era só acompanhamento. O que eles queriam, o que eles provaram quando a garra furou minha perna, era eu. E agora eles sabem o meu gosto. Eles são cegos, mas Valdemar disse que nunca esquecem o cheiro. Moro no 10º andar. É alto, mas eles vêm da terra e prédios têm fundações profundas. Ontem à noite, ouvi um som vindo do vaso de plantas da minha varanda. Terra sendo revirada. Acho que vou precisar de um novo traje. E dessa vez, não vou ficar parado. Até a próxima. Obrigado.